E é isso. Vamos ver. Vamos ver. Me chama de mau caráter. Diz que Perfeito. Já começou muito bem, mano. Eu vou até pegar meu. Vou até terminar de. Só pra eu terminar de tomar o meu café da manhã aqui, tá? Terminar de tomar o meu café da manhã, que eu não acabei, gente. Não acabei de a terminar de advogada tomar. me chama de mau caráter. Diz Perfeito. que eu invado o estabelecimento Ela comercial. já tá. Bem, Mendes, ela já tá totalmente errada, tá? No primeiro segundo do vídeo, eu vou te dizer que ela já tá totalmente errada. Eu sou Benezete, tá? Sou Benezete, mano. Olha, Ronda do Consumidor, Código de Defesa do Consumidor, Atlas de Anatomia Humana, para quem não sabe, né? Ele começou a fazer medicina, fez medicina, não sei, o Ben Mendes, assim, mano. Ele é o Comerciais. Rodrigo Hilbert das Diz que eu me profissões, né? aproveito da simplicidade e pouco grau de instrução de vocês da audiência para me promover. Não, jamais. Vai até uma juíza tentando Perfeito. dar lição de moral em uma juíza de direito, recebe uma resposta à altura do Poder Judiciário, mas o culpado sou eu de uma suposta vergonha que está passando pelas suas atitudes. A doutora Milene Teodoro, ela Vamos ver. mesma, Não sei o que eu acho aconteceu que é a também. A gente terceira vai ou descobrir quarta agora. reportagem sobre essa advogada. É muito problemático quando o advogado assume Manir uma Gucci, ó. função de estrelismo em cima de um processo no qual ele está atuando e ele se coloca como mais importante do que o próprio cliente que ele está defendendo. A advogada Milene Teodoro é advogada Fala dela, do bem Mendes. Acaba com Economart, ela. um supermercado que foi alvo de uma matéria da Ronda do Consumidor. O supermercado mesmo perdeu o processo e tudo bem, recorreu às instâncias ordinárias, perdeu também e ok. Eu nunca vi um supermercado vindo a público me atacar ou atacar a audiência, mas a doutora Milene, ela tem feito isso de forma reiterada e se valendo até mesmo de uma proteção constitucional para fazer Mostra ataques à pra minha ela honra como no é que se processo judicial. trabalha. Por que eu digo Gente, proteção será que constitucional? se a gente ligar nesse número do Ben Mendes aqui em live ao vivo, deixa pra lá. Porque a doutora Milene, aqui na sua peça processual, ela me chama de mau caráter, ela me chama de criminoso, ela diz Ô, que eu invado Emílio, estabelecimentos, porque ela sabe que não tem como eu processá-la pelo que ela disse em uma petição inicial. Ela sabe. Então, ela se esconde em cima de uma proteção constitucional para promover ataque à minha honra, sabendo que isso não vai dar tudo nada ótimo. E para ela. você? Mas vamos lá, eu quero explicar a vocês o que está acontecendo e como uma juíza de direito Será que eu precisou devo mais ligar? uma vez ensinar para Milene Teodoro em um processo judicial e as coisas estão se tornando cada vez Ensina pra ela, piores. Ben Mendes, esfrega aquele livro, Na esfrega aquela petição arma na inicial, cara ela dela. coloca, Senhora Excelência, o réu se aproveita da inocência e simplicidade de pessoas com pouca instrução no âmbito judicial, pois claramente não conhecem da lei, não conhecem a lei de forma completa e profunda, para se promover e ganhar likes, notoriedade e futuros clientes, bem como promover a venda de seu livro. Até o meu livro que Opa, estava aqui, esse aqui, ó, até o livro tomou pancada aí sem ter nada a ver com isso. tô Prova ótimo. E disso é a você? forma Não lembro se eu respondi, arbitrária mano. Se eu que respondi, o tô respondendo réu, de novo. eu, esse jornalista, conduz seu programa, Eu vou olhar. Eu invadindo vou olhar porque estabelecimentos e eu amo olhar pressionando comentários. Mano, funcionários. aliás, eu sou viciado em olhar comentários, mano. A gente podia ser advogada de comentários. Eu falei pra vocês ontem, inclusive, mano, que tem alguns comentários que são tão bons, são melhor que o próprio vídeo, né? Então a gente deve se atentar a isso. Perfeito? Expondo colegas de profissão sem qualquer consideração e respeito e pior, disseminando notícias falsas. Sobre isso aqui vocês já sabem. Esse processo foi arquivado. Por quê? Porque pelo entendimento da juíza do Juizado Especial de Betim, a doutora Milene errou. Ela não soube interpretar a Lei 9.099 de 95 e ajuizou a Esfrega! sua Ele tem demanda tudo na no ponta da fórum língua. errado. Como uma pessoa Como?
que se diz pós-graduado em Direito, diante de um erro processual, como essa pessoa deve agir? Consertando o seu erro processual e não atacando quem expõe o seu erro processual. Então, até esse ponto aqui vocês já sabem. Reportei isso à audiência porque é assim, gente, eu sou jornalista. Meu país, Minas Gerais. Quando acontece que é de interesse público, eu reporto à audiência. A doutora Milene, então, foi até a juíza, veja só. A doutora Milene foi até a juíza da primeira JD, do Juizado Especial de Betim. Pode falar que eu estou de camarote aqui, bem. E foi tentar dar lição de moral na juíza. Que isso? Ela entende muito. Tornando a sua situação, no meu ponto de vista, não sou pior. não. Mas eu gostaria, mano. Porque uma coisa Gostaria, é você eu amo esse lugar, viu? Minas Gerais eu acho que é o melhor estado que coisa é o melhor você estado que tá tendo, ir tá? ainda É o melhor que tá tendo. De um juiz que simplesmente prolatou uma decisão conforme a jurisprudência e conforme a lei, ao invés de você recorrer por vias Banana tá ordinárias, muito madura. você vai até esse mesmo juiz novamente para tentar dar lição de moral nesse juiz. O que ele tá comentando? Não, na verdade você não perdeu muita coisa, não. Acho que uma advogada perdeu um processo, tipo, eles tiveram um processo ali e tal. E depois disso, a advogada parece que foi dar lição de moral na juíza, entendeu? Acho que a juíza entendeu que o Ben Mendes estava certo, claro, porque ele sempre tá, né? Pra quem não sabe, ele sempre está certo, né? Ele está do lado da lei. E aí a advogada fez isso. Na verdade, o juiz não cometeu nenhuma ilegalidade. Se tivesse cometido, eu daria toda a muito razão madura. à doutora Milene. Vocês viram aqui Deixa há pra lá. umas 2 semanas, salvo engano, Deixa pra eu lá. publiquei um vídeo dizendo que um juiz de Betim tinha cometido um dos maiores escândalos do Poder Judiciário. Por quê? Porque ele errou e errou feio, de forma que ataca a moral do Poder Judiciário. Então, eu expus em uma reportagem e estamos recorrendo da decisão. Não é o que a doutora Milena fez. O que ela fez? Vamos lá. Eu tenho aqui uma manifestação da doutora Milene. Por quê? Porque diante da publicidade desse fato, quando a doutora Milene recebeu a resposta do judiciário de que ali não era o lugar para ela buscar o que ela queria, foi publicado isso em uma reportagem. A doutora Milene foi até a juíza em uma manifestação. Não tá boa não, gente. Dá pra comer não, vou vomitar. 5002-426-40-2025. 4002-2992. É o funk do Wilde que vai dar. Milene do Carmo Teodoro. Eu vou pesquisar, a gente vai pesquisar esse processo. Qualificado nos atos em epígrafe, vem, e aí toda aquela questão epígrafe, adoro. Mano, eu tipo assim, eu adoro essa gente que fala bonitinho, que fala palavra bonitinha, que fala de uma forma culta, Ben Mendes. Você sabe o tanto que isso é importante para a cultura do nosso país? E ela reclama com a juíza pelo fato da juíza ter extinguido o processo sem resolução de mérito. Doutora Milene, com todo respeito à senhora, mas não é para a juíza de primeiro grau que a senhora deve fazer isso. Se a senhora estudou bem o Código de Processo Civil... Ela não estudou bem, Mendes. Ensina para ela. Saber que recurso é interposto em uma turma recursal, em caso de juizado especial. Nossa, é uma turma recursal. Meu Deus do céu, graças a Deus eu não estudei direito. Eu acho que se eu tivesse estudado direito, eu ia surtar. Eu gosto de falar uns trem errado. Agora, turma recursal. Eu gosto dos meus números, mano. Eu gosto, 1 mais 1 é 2, entendeu? Eu gosto disso, cara. Mas eu também gosto de você, viu, bem. A senhora precisa saber disso. As razões de recurso Bom dia, Henry. são apreciadas pela segunda instância. Recursal. Okay? Turma. Recurso... Mano, olha o meu R. Veja bem como que é o meu R. Você imagina eu sendo advogada, né? Eu sendo um Ben Mendes da vida, ou trabalhando junto com o Ben Mendes, quem sabe algum dia. E aí, mano, eu chego lá pra ele e falo assim, turma recursal, tá ligado? Já perde totalmente o respeito, mano. Já perde totalmente o respeito, desculpa. Ele, embora seja interposto na primeira, mas é para ser apreciado na segunda. Perfeito. Não é para reclamar com a juíza que prolatou a sentença.
E a senhora Manda erra minha mais mão, uma ficou vez. cheirando banana Mas existe podre. o juízo de retratação, Nossa existe, Senhora. mas não nesse prazo que a doutora Milene tentou fazer Luísa aqui, porque ela Mendes. não No interpôs. meu caso aí seria Luísa Mendes. De mentir, né? Luísa Mendes. Perfeito. Perfeito. Adorei. Adorei nosso Embargo novo de slogan. declaração. É constrangedor. Aí depois É a falam fã que mais fraca, ô Vitão. está expondo a fragilidade técnica de uma colega. Eu vou fazer o quê? Ela não interpôs, ela não opõe embargos de declaração aqui. Não é o que ela faz, certo? Ela poderia, certo? Deixe-me entender a decisão, Excelência, porque ela está obscura, está omissa. Não, ela não faz isso, ela protocola uma manifestação para falar que a juíza errou. Então, doutora, vamos lá. E todos vocês que Respira, seguem o bem, direito Mendes. aí, Respira, vamos lá. respira. Você pode opor embargos de declaração Você pode brigar quando não tem nada a ver. Desculpa, desculpa. quando a sentença for omissa, contraditória. Você pode, certo? Obscura. Não é o que ela fez aqui. Outra alternativa que a lei confere é ela propor, ou ela interpor, na verdade, recurso de apelação. Também não é o que ela faz aqui. Ela cria algo novo no direito, achando que iria colar, iria funcionar. Doutora Milene, o direito brasileiro, ele é positivista. Vale o que está positivado, o que está posto. Não tem como a senhora inventar uma fórmula processual para tentar convencer algum magistrado se aquilo não estiver previsto. Tá vendo? No direito não dá para inventar fórmulas. Por isso que eu faço engenharia, gente. Que eu fiz engenharia, no caso, né? Exatas. Porque a gente pode inventar algumas fórmulas da nossa cabeça. Perfeito. No No direito não Código de pode. Processo ou no direito processual. Direito Bem, existe processual. diferença de Código de Processo para Recursal. direito processual? Adorei essa Existe. palavra recursal. Existe. Eu vou Direito usar. processual Vou é usar, toda tá? norma ou todo conjunto normativo que versa sobre os procedimentos. E o Código de Processo é uma lei específica. Então, existe direito processual também na Lei 9.099. E lá não é o Código de Processo Civil. Então, o advogado que quer ser um bom advogado, ele precisa estudar o direito processual, o conjunto normativo processual, para ele não tentar inventar coisa e ficar pior, porque a juíza respondeu. O que a juíza Claro respondeu? que a juíza iria responder. Fala para nós. A gente quer ficou saber o que a juíza respondeu. para a doutora Milene. Por quê? A doutora Milene tenta convencer a juíza de que ela errou e causou assim um mal Bom dia, horrível Cleiton, Cleitinho. a ela. Em palavras da doutora Milene... Peraí, antes da gente saber o que a juíza respondeu. Mas peraí, tem alguém me mandando mensagem pra caramba. Ah, sim, perfeito. Perfeito. Deixa eu ver aqui. O que aconteceu, gente? Beleza, cobrança. Fiz direito por alguns anos até abandonar e abandonei. Gente, eu adorei essa palavra. Fiz direito por alguns anos até abandonar e abandonei. Quando vi que só me chamavam de doutor quando usava terno. Sem terno era só mero estagiário. Eu também fiz engenharia e parei de fazer engenharia quando eu vi que estava dentro da obra, as pessoas me chamavam de arquiteta e não de engenheira, né? Desculpa, fez engenharia? Fez. Ou fiz, desculpa, fiz engenharia civil, meu bem. Só pode trazer novas teses quem está lá em cima. O mero advogado do interior de Sampa fez teses jurídicas astronômicas do processo nada aceite. Já os ministros e amigos elaboram coisas. Para que serve? Para que serve o que exatamente? A engenharia? A engenharia ou a turma recursal? Para que serve o que exatamente? Desculpa. Onde a gente parou? Gente, essa live aqui é pura
É várias coisas essa live. Essa live é cultura, né? Essa live é dinheiro, essa live é conhecimentos, né? Vamos lá. Teodoro O que a Santiago, juíza falou pra gente? ela escreve o seguinte, deixa eu me ler aqui, ó. Antes ela me chama de mau caráter de novo aqui, de novo, quando ela está tentando, aí, ao meu ver, dar uma lição de moral a juíza aqui, ela ainda me chama de mau caráter. Ela fala, acontece que o réu, em mais uma atitude evidente de mau caratismo, desconhecimento das leis, sou eu que desconheço das leis? Não me parece. Grave Não me parece desserviço à também. população e principalmente perseguição à autora, se aproveitou da sentença proferida por Vossa Excelência, publicou novo vídeo. Meu bem, Você tá com um pouquinho de inveja do canal do Ben Mendes? Porque ela já falou de like, ela já falou de vídeo. Eu acho que ela tá meio preocupada com o canal do Ben Mendes, mano. Eu acho que ele tá postando pouco conteúdo, ela quer dar uma. Acho que ela quer dar uma agitada no setor, né? Desmoralizando tanto a vida acadêmica da advogada e professora Milene do Carmo Teodoro, quanto a empresa que trabalha Professora, a advogada e professora brigando com uma juíza, né? Eu não entendo nada, mas eu acredito que a juíza está bem acima da advogada, né? Se alguém quiser me corrigir, me corrija. Mas me parece que a juíza está bem acima de um advogado. Beleza. de serviço não, Não tá doutora. acima, não? Primeiro que eu nem Aqui acabou, então. Mas nesse caso tá. Nesse caso tá, porque ela tá errada? Ela tá errada? Eu não quero saber. Não existe hierarquia? Não existe hierarquia porque ela está totalmente errada. Então a juíza está acima dela, entendeu? Não interessa. nem conheço a senhora, eu conheço das manifestações absurdas que a senhora tem feito aqui no processo. Não é desserviço, a Ronda do Consumidor, pelo contrário, a Ronda do Corrige, me Consumidor corrige, me ensina direito às corrige. pessoas e inspira acadêmicos de direito, pessoas da área do direito, a exercerem o direito da forma correta e não com nenhum tipo de atitude que desmoraliza aí sim o direito. Perfeito. Turma recursal são 3 juízes de primeiro grau de determinada região que julgam recursos de processo que correm pelo juizado especial. Adorei essa palavra recursal. Posso usar? Tinha quantas mulheres no curso de engenharia? Ah, mano, poucas. Pouco, bem menos que os homens, né? Ela é youtuber frustrada. Quando eu passei no vestibular de engenharia mecânica, passou eu e outra menina. Aí nem fiz o curso. Vou deixar um vídeo da própria doutora Milene aí para vocês verem, assim, que o que ela Põe, fez põe, põe que a gente vê, que a gente quer ver a cara da desacordo com doutora o que ela Milene. mesma já publicou em vídeo. Mas ok. Então, depois de ela tecer aqui uma série de coisas tentando convencer a juíza de que, ai meu Deus, a senhora errou e a senhora está causando um mal Só o Moraes que terrível, tá acima. ela encerra Não, mas dizendo ela tá assim: errada, ela tá totalmente errada. Ela não pode discutir diante assim de com as tudo pessoas. exposto, a autora vem somente trazer para conhecimento de Vossa Excelência como uma sentença descuidada, errônea, pode trazer enormes prejuízos, efeitos contrários e talvez irreversíveis à parte inocente, no caso concreto, a senhora Milene do Carmo Teodoro. Doutora Milene, não é em uma manifestação processual que a senhora tenta convencer um juiz a enxugar as lágrimas da senhora. A senhora pode marcar um cafezinho em casa, a senhora pode marcar em um ambiente. Eu adorei, eu adorei. Eu posso marcar um cafezinho em casa com os juízes, então, para reclamar de alguma coisa? É isso mesmo? Quando alguém, né? Peraí, preciso espirrar. Desculpa, voltei. Quando alguém for começar a me processar pelos meus reacts
no caso, quando eu estiver muito famosa, né? Lá da altura do Casimiro, aí eu posso marcar um cafezinho com a pessoa pra gente poder conversar no off, assim, né? Desculpa, desculpa. acadêmico, uma palestra na faculdade, Pode, para mas eles não tentar irão. falar com o juiz assim, olha só, a sua decisão, o que é que ela causou, enfim, mas não é uma manifestação processual. Principalmente quando a decisão judicial está pautada na jurisprudência. Tá certo? Porque a senhora vai receber a resposta, e a senhora recebeu. Na verdade, o que a doutora Milene fez aqui me parece muito mais uma mensagem de WhatsApp que você envia para uma pessoa. Ou até mesmo aquele meme de talvez aí Meme? Nossa, meme. O Ben Mendes falando de meme. Gente, eu amo o Ben Mendes. Tá vendo como ele é um complexo de coisas? Porque ao mesmo tempo que ele tá falando turma recursal, juiz, advogado, embargador, Alexandre de Moraes, ele tá falando em meme. Esse cara é um gênio, entendeu? Vocês têm que entender o conteúdo desse cara. Tem gente que não entende o Ben Mendes. Ben Mendes, eu entendo vocês, estou do seu lado, tá? Quero processar streamer, aqui acabou. Eu vou ter que chamar o Ben Mendes pra me ajudar, mano. Falando em processo, posso mandar um link aqui? Ué, por que falando em processo? Eu tô falando isso porque eu não sei se é verdade, mas eu vi umas coisas de fofoca aí, que o povo reclama do Casemiro e não sei o quê, enfim. Me preocupa, né? Porque a gente fala algumas atrocidades aqui nessa live, que para quem não sabe a gente tem laudo, né? Então a gente pode falar qualquer coisa que a gente quiser. Mas me preocupa um pouco. Me preocupa um pouco se não vai gerar um pouquinho de ódio entre as pessoas, entendeu? E a gente não quer ódio, a gente quer só amor. Aliás, Milene, se você quiser aqui vir aqui na minha live tomar um cafezinho junto comigo, você pode vir, Milene. Eu vou te mostrar como a vida é boa, entendeu? A gente pode fazer um outro conteúdo. Você pode deixar o Bem-Made em paz, tá? Você pode deixar o código, o livrinho dele, com a capa dele, com o rosto dele, o código de defesa do consumidor, a arma dele. Você pode deixar a arma dele em paz. A gente vem aqui, entendeu? A gente joga um Red Dead Redemption, Dave the Diver, tudo que você quiser, tá? Mas deixa o Ben Mendes em paz. Perfeito? Para não dizerem que eu não defendi a Milene. 15 anos que o menino tá revoltado porque cancelaram o show da banda dele, o Restart, à época. E aí ele fala assim, vou xingar muito no Twitter. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Ben Mendes, calma aí, eu até tinha esquecido do contexto. Restart. Bom dia? Tá revoltado porque cancelaram anos. Aquele meme de talvez aí uns 15 anos que o menino tá revoltado porque cancelaram o show da banda dele, o Restart, à época. E aí ele fala assim, vou xingar muito no Twitter. Vou xingar no Twitter hoje, muito. Pareceu-me que a doutora Milene quis... Pareceu que a doutora Milene quis xingar muito no Twitter. É isso. Fala bem menos com essas palavras. Pode falar, pô. Twitter é a terra sem lei, né? No Twitter ela pode fazer o que ela quiser. Mas diante da juíza, não. Diante das juízes, nosso doutor Ben Mendes, não. Provar processualmente, mandando uma mensagenzinha. Ele citou o meme e ainda mostrou a referência, mostrou a banda, mostrou o Twitter. Esse cara é uma máquina, mano. Mano, nossa, Ben Mendes, pelo amor de Deus, cara. O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso fazer pra gente... Eu nem sei o que que eu quero. Para a juíza via processo judicial completamente inadequado. E a juíza respondeu. Por quê? Porque se você mandou mensagem por via extraordinária para um juiz, o juiz vai te responder naquelas mesmas vias que você mandou a mensagem para ele. A senhora poderia ter feito diferente, então, doutora. O que a senhora poderia ter feito? Feito como eu faço. Porque eu já gravei reportagens denunciando erros do judiciário, mas aí é uma reportagem. A senhora poderia ter gravado uma reportagem, então, denunciando o que a senhora pensou que fosse erro da juíza, que não foi. Mas a senhora poderia. Agora, quando a senhora quis inovar, a senhora recebeu uma resposta que, assim, vai ficar na história.
Tá? A juíza proferiu um despacho, porque não é nem decisão. O processo já tinha acabado, doutora Milene. Então, a juíza proferiu um despacho aqui. A senhora fez pós-graduação em processo civil? A senhora é professora universitária, Nossa, eu né? achei que ele ia perguntar se ela se formou em EAD. Desculpa. Despacho. Aí a juíza O EAD é bom. relata aqui o que a doutora está alegando e tal. Aí a juíza escreve assim: Pois bem, Pois de bem. fato, conforme reconhecido pela própria autora, ao invés de ajuizar nova ação em razão da discordância com o veredito, deveria ter interposto o recurso cabível contra a sentença, nos termos da legislação processual vigente. Perfeito. Até eu que não Olha, a entendo juíza de tá falando nada assim, entendi. doutora, a lei já fala o que a senhora tem que fazer. A lei não estabelece aqui pirracinha, chilique, não. A lei já fala o que tem que ser feito. Se a senhora não concordou com uma sentença e quer atuar como advogado, a senhora... Caralho, eu quase cuspi o café, mano, com esse chilique. Esse chilique acabou comigo, cara. Que palavra maravilhosa. Quase caiu o café da minha boca, pô. A senhora tem que recorrer conforme a legislação vigente. A Mas se lei senhora não quiser se permite atuar chilique. como advogado, a senhora não concordou com uma sentença e quer atuar como advogado, a senhora tem que recorrer conforme a legislação vigente. Mas se a senhora quiser se valer do direito constitucional de liberdade de expressão, a senhora também pode fazer uma reportagem denunciando aquilo que o juiz fez. Mas o que a senhora não pode é vir, no processo que já está extinto, tentar levantar bandeira de resignação e chororô e mimimi. Não, aqui não pode. Então, Bom o que dia, ela diz? Paulo. Bom dia. A ausência de Pois bem. impugnação pela via recursal Vocês estão vendo que o pois bem tá um grifado ali, né? Pra gente, pois bem. adequada indica a sua concordância com o decísio. A juíza está dizendo, doutora Milene, quando a senhora não interpõe recurso contra a minha decisão, a senhora está concordando com a decisão. Tanto é que foi o que a senhora fez, a senhora concordou com a decisão e foi para Belo Horizonte tentar processar em Belo Horizonte. Então a senhora concorda com a minha decisão. Por que a senhora está aqui agora? Em outras palavras, traduzindo. Não tinha na Praça é Nossa um quadro que falava assim, traduzindo. Não, peraí, pô, peraí. Vamos entender o que tá acontecendo aqui. Só contextualizando para quem não pegou. Pega aqui, ó. Pega a streamer aqui. O cara tem um livro de Código de Defesa do Consumidor. Ele está falando sobre um processo, porque ele é jornalista e advogado. Ou seja, ele entende muito das leis que ele está fazendo, né? Uma advogada foi reclamar, foi tochar a juíza por alguma coisa, entendeu? E o cara ainda, entendendo de todo esse contexto, seriedade, terno, gravata, Alexandre de Moraes, o cara entendendo de todo esse contexto, mano, o cara traz meme do Restart de 15 anos atrás, com referência, e ainda vem dando exemplos da Praça é Nossa. Vocês estão entendendo o que tá acontecendo aqui? Esse cara aqui, ele é genial, mano. Bem, Mendes, parabéns pra você. Quando eu crescer, eu quero ser igual você. Quando eu crescer, mano, eu quero ser igual você. Você é meu herói, cara. Eu sou sua fã, assim, de verdade. Não, de verdade, assim, mano. Eu posso varrer o chão que você vai pisar. Perfeito? Traduzindo. Então, essas palavras da juíza aqui, traduzindo, seria, tá chorando na cama errada, doutor. Esse é o ponto. Tá chorando no travesseiro errado. Pois bem, ademais, impõe-se destacar que, ao contrário do que sustenta a autora, não se verifica qualquer equívoco ou descuido na decisão proferida. O julgado está devidamente fundamentado, amparado em entendimentos jurisprudenciais pertinentes e em consonância com a legislação aplicável. A insatisfação da recorrente, da doutora Milene, decorre, na verdade, de uma mera divergência interpretativa quanto ao mérito da controvérsia, o que não se confunde com erro judiciário ou qualquer vício da prestação jurisdicional.
Por fim, é oportuno ressaltar que o magistrado deve pautar as suas decisões nos ditames legais e em seu livre convencimento motivado, não podendo basear-se em meras suposições acerca de eventuais prejuízos a uma das partes. Afinal, é da própria essência da jurisdição que as decisões judiciais, na maioria dos casos, contrariem os interesses de uma das partes envolvidas. Dito isso, ciente da manifestação de idez tal, mantenho a íntegra da decisão prolatada no ID tal. No outro vértice, determino que, após o trânsito em julgado da sentença prolatado, seja arquivado o feito com a devida baixa. Tchau, doutora. É isso. É isso. Se a senhora errou no processo, e a senhora errou na condução do processo, se a senhora assumiu um estrelismo que não era da senhora, a senhora assumiu um protagonismo que deveria ser do Economart, porque o processo era do Economart, a senhora assumiu um protagonismo, a senhora agora precisa lidar com a responsabilidade com ele. E outro ponto, eu vou deixar um vídeo da senhora aqui, que a senhora publicou nas suas redes, espero que a senhora não tente censurar. Mãe, bem, Mendes, eu esperei a minha vida toda para ver esse vídeo. Essa reportagem, porque nós colocamos um vídeo que a senhora publicou. Esse vídeo que a audiência vai assistir agora, foi a senhora quem publicou. A senhora está ensinando para o seu público exatamente o que eu ensinei na reportagem da Economart. Que uma empresa que oferece estacionamento inclusive privado, inclusive gratuito, não pode se furtar da responsabilidade pelos danos causados aos consumidores. Então, sabe o que a senhora deveria ter feito? Quando o Economart tentou escapar da responsabilidade e perdeu judicialmente, a senhora deveria falar assim, não, eu tenho esse entendimento, inclusive já postei vídeo falando que vocês são responsáveis. Não vamos processar, não vamos às vias judiciais, não, porque a gente vai perder. Eu já ensinei aqui atrás que a gente vai perder, então vamos respeitar o direito. Não, a senhora mesmo concorda com tudo que eu estou falando. O ponto central da questão é que a senhora não concorda comigo. Perfeito. Certo? Também entendi pode isso. ser que a senhora não goste de mim. Eu também Como entendi pessoa, isso, mas quanto a Milena. isso eu não me importo. Por que eu falo isso? Porque a senhora me chama de mau caráter aqui. Em momento nenhum eu ataquei a senhora pessoalmente. Eu ataquei a completa inaptidão técnica das palavras da senhora. Sim, eu refutei com argumentos técnicos os argumentos da senhora aqui. E se eu fosse aluno e quisesse me matricular em um curso de direito processual e soubesse que a senhora era professora, eu não me matricularia de forma nenhuma. Mas eu Ai, gente, calma aí. Peraí que eu tô processando. Eu tô processando essa informação. Se eu fosse me matricular em um curso, eu soubesse que você é a professora, eu jamais entraria nesse curso. Perfeito. não ataquei a senhora como pessoa de forma nenhuma. Ousado Não chamei a senhora de mau demais. caráter. E nem nenhum outro adjetivo. Agora a senhora apela escondendo-se em uma proteção constitucional, porque a senhora sabe que não tem como eu processar a senhora pelo que a senhora diz em um processo. Aí no processo a senhora gosta de me chamar de mau caráter, de me chamar de um monte de outras coisas que a senhora chamou aqui. Reveja os seus conceitos, professora Milene Teodoro. Estudar nunca é demais. Às vezes nós estudamos em livros, às vezes nós estudamos por vídeos, mas às vezes a gente pega uma sentença de uma juíza e somos obrigados a estudar através da sentença. Então, que a sentença da doutora Perla Saliba Brito, que eu tenho muitas discordâncias em relação à postura autoritária da doutora Perla. Ele é muito ousado, pô, ele é processos. muito ousado. Ele Mas fala eu disse bonito, isso à né? doutora Perla cara a cara, em Perla? uma audiência. Mas eu disse isso à doutora Perla cara a cara, em uma audiência. Em uma audiência, eu disse para a doutora, olhando nos olhos dela, a doutora Perla, eu disse, doutora, eu não me curvo ao autoritarismo. Será publicado sim, porque eu sou jornalista e não me curvo ao autoritarismo. Em uma audiência, olhando nos olhos da doutora Perla.
Mas aqui a doutora acerta e acerta muito e deixa isso aqui como aulas para a senhora. Que pena que isso aqui não conta Que como acabou. pós-graduação. De Minas Gerais, Bem Mendes para a Ronda do Consumidor. Cadê o vídeo? Volta e meia Ah, tá. Nossa senhora, eu já ia surtar, bem Mendes, pelo amor de Deus. nos deparamos com placas do tipo: não nos responsabilizamos por objetos deixados no veículo, em estacionamentos particulares, de supermercados, de shoppings, etc. Mas além dessas placas não terem qualquer valor jurídico, elas também são abusivas. A lei determina que enquanto o veículo estiver sob os cuidados do estacionamento, este tem o dever de guarda e vigilância do bem. Por isso, o local tem responsabilidade direta e objetiva sobre o veículo, tanto para eventuais danos ou furtos, independentemente de culpa. Em caso de problemas, faça um boletim de ocorrência, registre os horários de entrada e saída do estacionamento e, se houver, guarde o ticket do local para garantir ainda mais suas informações. Caso necessário e possível, solicite imagens do circuito de segurança. Observação: essa regra vale tanto para estacionamentos pagos quanto gratuitos, que são aqueles oferecidos como cortesia aos consumidores. Veio no Kinder Ovo. Eu só queria fazer uma observação aqui. Eu queria fazer uma observação aqui a todo mundo que acompanha o entretenimento, né? A internet, os criadores de conteúdo. Veja bem o nível. Vocês têm que entender o negócio, gente. Vocês têm que entender o negócio. A quem você daria. Desculpa, é só uma comparação, tá? Eu não tô falando nada. Eu vou deixar o chat responder. A quem você daria maior credibilidade a este conteúdo, este perfil com este cenário, esse microfone, essa imagem, essas luzes, tá? Ou esse tipo de vídeo aqui? Fala pra mim. É só uma pergunta aí que eu queria deixar aí pra vocês refletirem, tá? Muito obrigada. Amei, Bem Mendes, parabéns, né? Parabéns aí pelas suas queridíssimas explicações. Estou completamente feliz que você está se dando bem. Parece que ela tá lendo. Estou completamente feliz aí quando você se dá bem, quando dá certo. Eu sei que não dá para acertar sempre, né? Provavelmente você já deve ter perdido alguns processos, mas alguns processos deve ser assim, de cada 100, deve perder um, né? Porque realmente, provavelmente deve ter algum juiz que não gosta de você, tem algum juiz que não gosta do seu canal, né? Tem alguém que bota dinheiro ali, tá? Provavelmente deve acontecer alguma coisa assim, né? Se não, ganharia todos. Mas é isso. Alegria!